Boa noite a todas, todos e todes. Agradeço a presença de vocês. E esse projeto visa a acessibilidade, o projeto Verdes Ouvides. Então, nós contamos com vídeo, com audiodescrição, e nós estamos aqui com a Jennifer como intérprete de Libras. Então, eu vou descrever a Jennifer, que é uma mulher de pele branca, cabelos castanhos, amarrados para trás, olhos grandes, nariz pequeno e boca média. Eu sou Jussara Miller, eu vou me descrever. Eu sou uma mulher de pele branca, cabelo castanhos e longos, presos num coque acima. Tenho olhos castanhos, médios, nariz médio e boca média com batom vermelho. Estou vestindo uma blusa azul e estou num ambiente de escritório. Hoje nós vamos fazer um diálogo sobre dramaturgia na dança. Eu estou aqui com o diretor Norberto Presta e assistente coreográfica desse trabalho, que é a Cora Laszlo, que vai fazer a mediação do nosso diálogo. Então, nós vamos falar um pouquinho, e é muito importante vocês ficarem muito à vontade para as perguntas, porque, na verdade, esse é um diálogo, né, e é um diálogo sobre um assunto bastante importante, né, que é a dramaturgia na dança, que nesse trabalho a dramaturgia foi se entendendo, se reconhecendo como um caminho, como um modo de trabalhar, né, nessa parceria aqui entre eu e o Norberto e o Christian, a Cora e toda a equipe, o Christian Laszlo, que fez o trabalho fotográfico. Então, na verdade, hoje a gente vai estar compartilhando uma maneira de trabalhar durante todos esses solos, porque esse solo Verdes e Ouvides, que vocês acabaram de assistir, é um solo contemplado pelo PROAC, e ele é o 5º solo dessa parceria, né? Nós já fizemos uma parceria com o solo Clarear-se, que foi livremente inspirado na Clarice Lispector, na obra específica Água Viva. Depois nós fizemos o solo Cá Entre Nós, livremente inspirado na obra da Adélia Prado. Depois nós fizemos o solo Nada Pode Tudo, livremente inspirado na obra da Alice Ruiz. Depois o solo Corpo Sentado, e agora Verdes e Ouvidas. O que eu quero dizer com isso? É que esse percurso, né, de entender a dramaturgia foi se fazendo, foi se entendendo, e a gente foi descobrindo essa maneira de dialogar, né, entre uma bailarina, um diretor, ator teatral e dramaturgista, e um fotógrafo. Né? Então, como que a gente foi entendendo a dramaturgia como uma rede de relações entre os vários elementos que compõem uma cena. No senso comum, a dramaturgia ela é muito entendida como uma escrita teatral, né? Como foi considerada no século passado, nesse caminho, né, dos estudos teatrais, a dramaturgia é reconhecida como uma escrita teatral. E na cena contemporânea, aqui no século XXI, a gente foi entendendo como o corpo em relação, o corpo em comunicação e o corpo criando dramaturgias, né? Então, hoje a gente vai dialogar um pouco desse corpo em comunicação com todos os elementos que compõem uma cena, seja a expressão do figurino, a expressão da luz, a expressão das imagens da fotografia, a expressão de todos os elementos que compõem uma cena e que, inclusive, nesse projeto que visa acessibilidade, com a audiodescrição, não deixa de ter também um pensamento dramatúrgico. Então, hoje, né, ao falar de dramaturgia, nós vimos que tem muitas particularidades, né? Cada processo criativo escolhe a sua maneira de trabalhar, a sua maneira de se relacionar com o corpo, em relação ao espaço, em relação às outras pessoas, e nessa construção de presenças. Então, o entendimento da dramaturgia aqui vem como um encontro de presenças, né? Nessa construção de presença, nessa reatualização de presença e nessa manutenção da presença,
já que quando nós falamos de corpo, nós estamos falando de estados corporais, nós estamos falando de transitoriedade, nós estamos falando de labilidade, né? Então, como essas imprevisibilidades, né, do tempo presente pode estar acessando esse corpo que dança, esse corpo cênico, esse corpo em comunicação na cena. Então, nós vamos trocar um pouco, né, como que foi nesse trabalho específico, Vedes e Ouvides, que foi livremente inspirado no livro Ideias para Adiar o Fim do Mundo, de Ailton Krenak, e como esse momento, né, devastador que nós estamos vivendo, né, da nossa natureza planetária em relação à natureza, à nossa natureza humana, que está sofrendo também nessas condições atuais que nós estamos vivendo, não somente pelo momento pandêmico, mas pelo nosso momento político. Então, esse trabalho vem como uma provocação, né, vinda pelo próprio livro, mas também como uma necessidade de fala e como uma necessidade de entender a arte como um ato de luta, como um ato político para poder adiar o fim do mundo. Então, vocês fiquem muito à vontade de estar enviando perguntas. Eu vou passar a palavra para o diretor Norberto Presta, que ele vai falar um pouquinho, e aí a Cora vai estar aqui mediando, então vocês podem estar enviando perguntas, que a Cora vai aqui mediando aqui esse nosso diálogo entre nós todos aqui. Então, bem-vindo, Norberto. Boa noite. Feliz de ter esta possibilidade de falar sobre dramaturgia na dança, porque a gente trabalha muito e muitas vezes tem pouco tempo para reflexionar, e isto me deu a possibilidade de pensar um pouco o que é o que estamos fazendo. Então, eu vou falar um pouco em geral do que eu penso que é dramaturgia na dança, que foi uma provocação importante para mim, chegar a este dia para falar disso. Então, a minha formação, a minha experiência chega do teatro, de um teatro físico, que, meu modo de ver, não está muito longe da dança contemporânea. Não falo que seja a mesma coisa, não é? Só que o trabalho de criação dramatúrgica no teatro facilitou a passagem para a dança. Não? Antes disso, nas origens, a minha formação foi mais clássica, onde o texto estava na base da criação cênica. Quando se falava de dramaturgia, se falava de texto. Eu sou velho, né? Se falava de texto, século passado. Dramaturgia na dança é um conceito bastante novo para mim também. Eu fui fazendo todo um processo até chegar a isso. Mas a minha formação, quando nós temos uma formação, te carrega e você tenta aproveitar esses elementos, tenta aproveitar os elementos dessa dramaturgia clássica. Por exemplo, os 5 atos de Shakespeare, eu posso usar. Muitas vezes me oriento nesse trabalho de ter 5 atos. Pode ser um prólogo, 3 atos, um epílogo. Puedo trabajar también con una presentación, un desenvolvimiento, un desenlace, tomar una curva así, o puedo usar a comedia de arte, Canovaccio, o diálogos, cuadros, actos, unidades escénicas. Son todos elementos que tienen que ver con la cosa textual, el texto. El texto daba esa estructura para poder trabalhar. E naquele tempo o texto era muito importante. Eu lembro que uma vez tuve um espetáculo com o diretor, um trabalho de um autor russo, Gogol, e nós passamos um mês sentados ao redor de uma mesa a analisar o texto. O que queria dizer esse analisar o texto? Era descobrir os sentidos, estruturar os sentidos para depois começar a ensaiar, sabendo que é o que a gente estava trabalhando, descobrindo para essa versão teatral desse texto já feito 1000 vezes,
qual era o sentido que tinha para nós, para esse diretor ao menos. Então, meu percurso foi do teatro clássico ao teatro físico, à dança, uma viagem onde fui mudando não só a visão e o modo de fazer teatro, mas também minha colocação com respeito à realidade. Porque, no fundo, a dramaturgia é um modo de se relacionar com a realidade, de relacionar a cena com a realidade. E aí temos várias possibilidades. Podemos ter uma dramaturgia como interpretação da realidade, que procura imitar, mostrar, emular a realidade. Podemos ter uma dramaturgia como visão da realidade, ideológica, política, moral, tenta fazer um juízo com respeito ao processo histórico que está vivendo. Ou uma dramaturgia como criação de uma realidade. E aí chegamos à arte contemporânea, à dança contemporânea, neste caso. E a primeira coisa a definir, para mim, é que tipo de dramaturgia eu quero desenvolver. E ao interno da dramaturgia em dança, é o corpo o que nos orienta. O corpo que dança tem a sua capacidade cognitiva da realidade. É através desse corpo que nós compreendemos que realidade estamos vivendo, da leitura desse corpo, não da leitura de um texto, sino da potência, da presença, da criação, da fabulação dos relatos desse corpo. E o dramaturgo, eu, neste caso, tem que escutar para fazer o seu trabalho, que é criar e estruturar sentidos através da ação, porque isso é dramaturgia. Criar e estruturar sentidos através da ação. Que drama significa isso? Ação. Etimológicamente, não quero ponerme acadêmico, mas do grego viene ação. E dramaturgia seria, então, como definição para mim, a arte ou a técnica de composição dramatúrgica. Mais ainda, para mim, da ação dramática. A dramaturgia compõe o espetáculo criando e estruturando um diálogo, como falou antes Jussara, entre aqueles elementos cênicos como cenografia, luz, figurino, e o corpo. O corpo presente, o corpo transformando esse espaço, dialogando com esse espaço. Do corpo que fala, da fala desse corpo. Fala. O que quer dizer fala? Falar no palco, na cena, para uma dramaturgia da dança contemporânea. Seguramente não é proferir palavras essa fala, porque estamos acostumados que aquelas falas expressam as palavras, e as palavras precisam de uma voz. Como é essa voz na dança? E ainda mais, estamos também acostumados a definir os nossos pensamentos através da palavra. Pensar é pensar em palavras, aparentemente. Na realidade, não é somente assim. Sabemos que pensamos por muitas outras percepções. O pensamento é muito mais complexo que a palavra. Mas, aparentemente, um domínio da palavra no raciocínio existe.
Então, para mim é necessário, foi necessário, quando trabalho, quando me meto a fazer dramaturgia, confrontar-me com certos paradigmas. A fala, a voz, o pensamento. Para mim, precisam sair desse lugar do racionalismo cartesiano que acentua o papel da razão na aquisição de conhecimento. Temos outros modos de aceder ao conhecimento, por exemplo, na escuta do corpo, na observação do corpo. A dança contemporânea convida a superar o limite dessa estruturação do pensamento para ir além do que podemos pensar usando apenas palavras. Respondendo a isso, eu procuro uma dramaturgia na dança sem pensar nas palavras. O que acontece quando pretendemos falar de algo que não é definível com palavras? Que não é pensado com palavras. Porque sabemos que não todo lo pensado pode ser verbalizado. E a dança, especialmente a dança contemporânea, faz esse convite. Aceder a algum modo de relação com a realidade por em cima ou por embaixo, não sei, do raciocínio. Isso nos propus no trabalho com Jussara e com Christian, fundamentalmente, esse encontro de já o quinto espetáculo, de criar um espaço onde os três dialogamos com nossas linguagens, criando uma dramaturgia em comum, onde as imagens dialogam. Eu estou fascinado desse processo, onde comecei a compreender, ou melhor dito, consegui desenvolver o que já vinha trabalhando no teatro físico, chamemos assim, de outra possibilidade de percepção da realidade, de outro modo de conectar-me comigo mesmo e com os outros. Porque isso que faz a dramaturgia, uma conexão de comunicação, de possibilidade de diálogo entre os corpos. Um corpo que se move em cena é um corpo que mobiliza os outros corpos no palco, no público. Essa relação de um corpo fabulando, como gosto de falar, que comunica algum tipo de relato muito sensível, abrindo pensamentos que não podem ser fechados nas palavras. E é uma possibilidade de pensamento que amplia muito a nossa possibilidade de concepção de vida. Então, esse tipo de dramaturgia que eu procuro fazer é uma dramaturgia que prova a criação de uma realidade. Nem a interpretação, nem o judício, sino de criar uma realidade, que é uma função da arte. Nesse sentido, este espetáculo, o convite deste espetáculo, é isso. É uma dança cósmica, como fala Ailton Krenak. É poder participar dessa dança cósmica, de um outro modo de perceber a vida e de mover-nos entre nós para adiar o fim do mundo. Acho que falei mais de 5 minutos, não sei, 7 minutos. Não, estou dentro ainda. Poderia falar 3 minutos mais, mas temo perder-me, assim que passo a palavra. Pode falar à vontade, Norberto. O tempo é nosso, tranquilo.
Você quer continuar? Tem mais alguma coisa para acrescentar, Norberto? Ou a gente vai para as perguntas? Eu acho que seria bom. Eu tenho um monte de coisas para acrescentar, mas acho que seria melhor ir para as perguntas. Perfeito, daí vai surgindo nas perguntas. Antes de passar para as perguntas, eu só vou me apresentar e me descrever. Eu sou a Cora Laszlo, eu fui assistente coreográfica desse trabalho e dos dois anteriores, essa é a minha terceira parceria com os dois e com a equipe. Eu sou uma mulher branca, com cabelos longos, ruivos, encaracolados, presos num coque no topo da minha cabeça. Tenho olhos médios, nariz médio e boca grande, estou com batom. Usando uma blusa florida e estou no meu quarto. Já surgiram várias perguntas, assim, Fiquem tranquilas que eu vou falar todas as perguntas, mas eu vou começar com a pergunta da Melissa Guimarães, da Mel, porque eu acho que ela é uma pergunta de início, e ela pergunta justamente assim, de como que começa, qual que é o estado. Ela pôs, eu estou falando com as minhas palavras, porque ela pôs várias vezes, mas como tudo começou, como as ideias foram brotando na mata. Acho que essa resume as outras perguntas que ela colocou no chat também, e acho que é um bom start para a conversa, assim, né? De onde começa. Posso começar, Norberto? Tudo bem? Então tá. Bom, tudo começou, Mel, com uma ideia, na verdade, como uma necessidade, como eu falei, que esse projeto surgiu muito de uma necessidade, e ele foi contemplado pelo PROAC. Então, eu sempre falo que o início de um processo criativo é uma ideia, quando, nesse caso, né, do PROAC, que você coloca essas ideias num papel, como intenção de trabalho, então, como um projeto mesmo, né? Então, surgiu como uma necessidade, né? Ele nasceu de um momento pandêmico e ele foi criado via Zoom, né? Então, eu e Norberto, nós não nos encontramos, ele dirigiu esse trabalho morando na Itália, a Cora fez assistência coreográfica morando em Nova York, eu aqui em Campinas, Barão Geraldo, o Christian aqui também, então presencialmente encontrei o Christian, o figurinista em outra cidade, então ele foi criado nessa especificidade de um diálogo via Zoom, né? Então eu vejo uma especificidade muito grande aí, né, comparando com os nossos outros trabalhos, que eram imersões, né, de o Norberto ficar aqui no Salão do Movimento direto, de a gente mergulhar nos processos. Então, ele teve essa característica e ele só foi possível dessa forma porque nós já tínhamos desenvolvido uma parceria muito sólida de criação, senão não seria possível uma criação dessa forma. Então, eu vejo que esse trabalho, nessa característica tão delicada, nesse momento frágil que nós estamos vivendo, ele só pôde ter sua potência e a sua... Nós só podemos criar essa realidade, né, como o Beto definiu a dramaturgia, por conta de tudo que foi construído lá atrás, né? E aí nós entramos, assim, o primeiro momento que eu entrei no Salão do Movimento, no chão de madeira para trabalhar, o primeiro diálogo que foi entre nós foi em janeiro. Então, tudo começou num diálogo, nessa troca de desejos, né, de como trabalhar, e a gente já tinha estabelecido que a gente não queria fazer uma coisa panfletária, ambiental, e nem uma coisa narrativa do livro, né? Todos os autores que a gente trabalha não é de uma maneira narrativa e linear. Então, já tinha esse ponto de partida, então nós, cada um mergulhou no livro As Ideias para Adiar o Fim do Mundo, Norberto da forma dele, o Christian da forma dele e eu da minha forma. Então, falando da minha parte, como começou, eu entrei muito provocado pela positividade que o Krenak pôde nos dar para fazer danças, fazer arte e ver meios e maneiras potentes e artísticas para adiar o fim do mundo. Então, eu cheguei com essa positividade. O Christian, ele faz a pesquisa musical, ele coleta várias músicas de vários gêneros e várias etnias,
e ele fez uma lista Verdes e Ouvides, com muitas músicas Verdes e Ouvides, para eu ver, para eu ouvir e dançar. Então, eu já comecei nesse laboratório, né, do meu corpo, né, pensando na dramaturgia como o corpo protagonista, né, da cena. Eu já fui sendo provocado aí nesse diálogo entre movimento e música, né, e com todas essas provocações da leitura do Krenak. Então, era o corpo como protagonista dessas fabulações que eu fui criando nas leituras, na escuta dessas músicas, e fui criando coreografias, trechos coreográficos, qualidades, paisagens coreográficas, e eu enviava para o Norberto. Ele via esses trechos coreográficos, essas coreografias, e aí ele ia fazendo já as sugestões, e aí a gente já fazia uma relação de direção via Zoom. Então, encontrava aqui, como nós estamos aqui, eu, Norberto, Cora, Christian, então via Zoom, ao vivo, sincronicamente, né, nós nos encontrávamos no mesmo horário, e então ele assistia esses ensaios, a Cora também, então foi surgindo muito dessa provocação do corpo, que foi falando da sua maneira, e o Norberto, né, ele já fez uma provocação, porque o Christian colocou essa ideia, porque sempre, como nós trabalhamos sempre há décadas, há anos, nós trabalhamos esse diálogo entre dança e fotografia, dança e imagem. Então, fica muito essa questão, aonde essas imagens vão ser projetadas, quais telas, que telas, quantas telas. E o Christian colocou esse desejo de fazer um tríptico, 3 telas como um tríptico. E o Norberto, como ele sempre fala, que o papel dele enquanto diretor é criar problemas para nós artistas, criando soluções, ele criou um problemão que ele falou, não, ótima essa ideia de tríptico, 3 telas, só que é um tríptico que se move, é um cenário móvel. Então, aí ele deixa todo mundo com o cabelo bem arrepiado, pelo menos, principalmente do Christian, que aí tem todo esse trabalho de fazer o projeto cenotécnico para acontecer, né? Então, tem toda essa criação da cenografia e como que essa cenografia pode acontecer, né? Então, o Norberto já colocou essa ideia de começar num triângulo ali fechado, como aquele primeiro momento que vocês viram, aí depois esse cenário vai se abrindo e fecha no outro triângulo também. Então, as coisas vão surgindo de uma maneira... Eu fui contando dessa forma, mas o Norberto pode ir falando também, mas nada é linear, né? As coisas vão surgindo e todo mundo com muita escuta, com muita escuta, né? Então é um processo colaborativo não hierarquizado, então tem muita escuta, tem muito respeito, e isso é o que torna mais agradável no trabalho. Se quiser falar, Norberto, um pouquinho, acho que eu esqueci, não, maravilhoso. Eu esqueci de me descrever, sou um homem de pele branca, falam que tenho cara de italiano, deve ser porque tenho um nariz grande, tenho olhos medianos, pequenos, agora com óculos de vista, cabelos cortos, grisáceos e barba rala também grisácea. Estou no meu quarto, tenho umas flores detrás que coloquei a propósito para embellecer um pouco este espaço, uma camisa grisácea oscura. Sim, o processo foi continuação dos outros processos. Acho que nós estamos em continuação permanente de há 10 anos atrás que fizemos nosso primeiro trabalho, que a gente se conhece e que já sabe como vibrar no espaço de criação, que não quer dizer a sala. O espaço de criação nosso é muito amplo, não é somente porque é virtual, é um espaço de pensamento, de ideias, que se vai estruturando pouco a pouco até concretizar-se no que é o espetáculo, em detalhes, em percepções. Como falei antes, acho que
no teniendo a palabra como orienta, como base de creación o texto, a orientación va por la percepción. La percepción entre nosotros, fundamentalmente, somos como espejos, acho que nos miramos, nos espelhamos y vamos definiendo nuestros deseos a partir de eso, como falou Jussara, escutándonos, escutando los deseos que tenemos. Claro, todo eso dentro de un trabalho concreto para fazer. Hay una idea, en este caso está muy presente Krenak, que ustedes estamos fascinados con esa idea. E o meu trabalho era, como falei, estruturar e criar os sentidos disso. Não porque eu escrevo, penso em casa, crio o sentido, estruturo, digo, vamos a fazer isso. Não. É como que creo um espaço de jogo para brincar. E aí cada um encontra o seu espaço para criar. Isso é o que a gente vem fazendo já neste quinto espetáculo também. Creo que é isso. Depois você já fez a descrição do trabalho. Ótimo. Eu acho que vocês acabaram falando bastante do cenário também, que era a pergunta da Carmen, de como se deu a construção da relação entre o cenário e a dramaturgia. Acho que eu vou juntar a pergunta dela um pouco com a pergunta do Warner Reis Jr., o Book, que fez o figurino desse trabalho também. E ele falou assim: amei 2 pontos na dramaturgia, o momento que aparece a primeira pedra e no final, quando o foco fica nos tratores, são belíssimos. Se puder falar mais sobre eles. Eu acho que isso traz um pouco, principalmente a questão dos tratores, aprofunda um pouco mais a questão do cenário e entra na pergunta da Carmen. Carmen, se você tiver mais alguma dúvida e não tiver contemplada, coloca mais no chat. Você quer começar falando? Sim, acho que sim, porque isso do espaço é uma coisa que para mim é muito interessante neste trabalho também. Eu faço sempre para Cristian alguma proposta que é um problema e ele sempre resolve esse problema respondendo com uma coisa muito mais interessante do que eu me podia imaginar. Isso sempre foi assim. Assim que por isso não faço problemas em fazer problemas, porque sei que ele brinca com isso e cria qualquer coisa de muito lindo. Mas, em princípio, qual é a coisa da dramaturgia com respeito à imagem? Para mim, tem que ver com o cinema, com a composição de imagens. Se você tem uma imagem com uma boca aberta, assim mais ou menos, coloca isso e coloca uma arma. Você tem um significado, não? Agora, você coloca o extenso quadro e coloca um pão de queijo. Você tem outro significado. Então, do que se trata? De construir significados em diálogo com as imagens, provando a não ser nem ilustrativo, nem tautológico, que é o que provocamos neste trabalho. Então, esses dois, como se chamam essas duas máquinas, que já esqueci o nome, esses dois... Você está falando dos tratores? Dos tratores. Esses dois tratores, em nosso imaginário, significam muita coisa, não? Acho que se coloca um trator em cena, que é um jogo, uma brincadeira, sozinho, você pode estar pensando que há uma criança por aí que vai chegar em qualquer momento e vai brincar com isso. Mas se coloco esse trator junto com fogo, Amazônia, bandeira brasileira, mato, gente pobre, esse trator tem todo outro significado. E além disso, se esses dois tratores estão trabalhando, fechando o corpo de uma pessoa, você tem uma situação dramática.
Enfim, isso para mim é dramaturgia. Essa criação de tensões no espaço a partir de imagens que dialogam com um corpo que tem seu relato. Mas, junto com as imagens, provoca outro relato, abre outros significados, abre outros sentidos para as pessoas que estão assistindo. Isso é o que me parece interessante como provocação de relação de corpos. São corpos que percebem, são corpos que percebem sensações, não tem nenhuma palavra aí. Mas essas imagens falam, esse corpo fala, essa imagem fala. Ótimo, Norberto. E é interessante isso que dos tratores, né, que foi perguntado também, eles surgiram também muito como dúvida. Isso é interessante, né? Porque a gente mostra que o trabalho parece que tudo assim, é isso, ponto final, a dramaturgia é isso, aquilo. Na verdade, a dramaturgia são perguntas, né, Norberto? Assim, o Norberto vai colocando provocações, perguntas, e os tratores entram muito como essa quebra, né? É um brinquedo, né? Então, o Norberto tem muito essa coisa de uma quebra mesmo, fazer alguma desconstrução aí para sair dessa linearidade mesmo, né? Então, muito interessante, assim, que surgiu, pelo menos internamente, para mim, nossa, um brinquedo agora, como que vai ser? Então, eu acho bacana também a gente compartilhar aqui os momentos de dúvidas, perguntas, né? Essas incertezas, né, que surgem no próprio processo. Além do momento dos tratores, a pergunta do Book tinha uma coisa interessante também com o momento que aparece a primeira pedra do paredão de pedra. E acho que seria interessante vocês falarem um pouco dessa dramaturgia dos momentos do trabalho, né? Que essa primeira pedra ela é uma quebra, como ele bem colocou, e acho que tem pano para manga para o comentário de vocês aí. Você quer que eu fale, Norberto? Você quer falar? Vai. Tá. Falamos. Então, porque esse momento do paredão de pedra, né, quando todo o cenário está aberto, né, é um momento realmente de quebra, né, porque o trabalho na dramaturgia, né, que o Norberto desenvolveu, ele deixou bem evidente assim, esses momentos, né, e a gente foi chegando nesses momentos, né, que tem esse primeiro momento mais onírico, mais essa relação mais amalgamada com a natureza, né, que tanto é que o primeiro movimento que foi a primeira coreografia que surgiu, que é a primeira coreografia do espetáculo, quando eu estou com as mãos e com os pés para o alto, né, e fico com o cotovelo e vou ali me articulando como um brotar, uma raiz, um ser, enfim, né. E o Norberto, a primeira coisa, quando ele viu essa coreografia, ele falou assim, bem interessante, vamos colocar ervas aí nas mãos, nos pés. Então, ele já vai trazendo... E aí, lógico, que complica para a bailarina, porque aí eu tive que me entender com um monte de erva que enroscava e que não enroscava, mas aí isso já vai se transformando. Então, esse primeiro momento tem essa relação mais sinérgica, né, do ser natureza, eu, pessoa, com o ser mais planetário. E aí, nesse segundo momento, né, que se transforma na pedra, já seria uma quebra para o segundo momento dessa relação do ser, desse interno, né, humano, com esse entorno urbano, né, e todos esses ruídos, todas essas tensões e todo esse distanciamento, né, desse corpo humano que foi se distanciando dessa natureza mais ambiental e planetária. Então, essa quebra, essa secura. Então, esse momento vem como um ponto de mais tensão, mais peso, todos os desastres que nós estamos vivendo, né, nesse momento. E um terceiro momento, que seria um momento da resiliência, né? Como que a partir de tudo isso a gente tem essa força, né, de adiar o fim do mundo, de reinventar, de reconstruir. Então, esse momento desse paredão de pedra, que é um momento que realmente dá
essa passagem para um outro clima, que é essa realidade, né? Então, esse é um momento de um depoimento, né, do que nós estamos vivendo. Sim, eu gosto de chamar desse segundo momento, quando aparece essa pedra, esse muro do pesadelo. E acho que a gente está vivendo um pesadelo. E a pergunta é como sair desse pesadelo, como voltar ao sonho de reconstruir a humanidade, porque acho que se trata disso, se trata de reconstruir a humanidade. E então se vem essa resiliência que eu quero pensar que estamos começando nessa resiliência. Quero pensar como desejo, que por isso que no espetáculo, ao final, são esses rostos, essas pessoas, essa humanidade, e esse novamente a semear, a ajustar com essas sementes que está o início, volta um novo início, né? Eu quero ser positivo, eu acho que a gente está tão nesse pesadelo que temos que acordar e criar um novo sonho juntos, que é um pouco a proposta de Krenak também, de dançar juntos, para criar entre esse céu que parece que está caindo e a terra um espaço de dança, que a dia é o fim do mundo, que faça o que melhor crê um novo mundo. Ótimo, eu vou... Leandro, eu não esqueci dessa pergunta, ela vai chegar. Eu só vou pular para a pergunta da Mel, a próxima pergunta que ela fez, que acho que está muito ligado com o que vocês estão falando agora, que ela foi uma pergunta também em duas partes, que ela pergunta, Ju, uma pergunta mais filosófica, por que você acha que a dança nos faz nascer das cinzas? E depois complementa, ou mesmo, a dança faz nascer de novo e melhor tudo que foi devastado por esses tratores. Então, acho que vocês já responderam, acho que conecta assim, um pouco com esse ponto da dramaturgia do trabalho. Vocês querem complementar? Eu acho que tem muito a ver isso que a Mel está colocando, como esse terceiro momento mesmo da resiliência, né? Então, a dança, né, faz esse renascer da cinza, mas a arte em si, né? Cada um com a sua arte, cada um com o que pode fazer, o que sabe fazer, né? E a dança aqui, ela é uma dança muito sensorial, né? Porque esse livro do Krenak, ele promove também esse sensorial, e a característica do nosso trabalho, de toda a equipe, de todos nós que estamos aqui, né, parte dessa escuta do corpo, né, desse corpo mais sensível, desse tempo dilatado. Então, ela promove também esse renascer, esse reinventar, né? Esse é um trabalho que foca muito a criação a partir das sensorialidades. Então, eu vejo como você se sensibilizar para poder se comunicar, né? Porque, na verdade, esse trabalho fala muito disso, né? A partir dessa parede de pedra, o quanto que a gente vai se endurecendo também nas relações, a gente vai acelerando nas relações, e a gente vai se anestesiando, a gente vai formatizando, né, as nossas relações. Então, eu vejo a dança como uma possibilidade de você flexibilizar, escutar, e recomeçar, e reinventar, enfim. E, além disso, o espetáculo se completa com o público, não? Na cabeça do público, no corpo do público, na emoção, no sentimento do público. O espetáculo não está fechado em si mesmo, por isso que é um espetáculo que não está definido tanto em pensamento racional, sino de percepções. Se abrem emoções, e essas emoções geram pensamentos. E esses pensamentos voltam a ser emoções, que assim é como vivemos. E esses pensamentos passam pelo corpo, porque a emoção é um pensamento que transita o corpo. E quando esse pensamento nos transcende, nos faz
entender alguma coisa potente, nos hace dançar, nos move o corpo. E o espetáculo tenta estar dentro desse pensamento que eu falei antes, que é criar outra realidade. E nessa criação não acaba, não termina na cena, termina na cabeça do público. Não na cabeça do público, no corpo do público. Cabeça incluída, porque somos corpo, não tem uma diferença entre corpo e cabeça. Somos isso, somos corpo. Ótimo. Posso complementar uma coisa mesmo? Eu também fiquei pensando assim, vendo essa pergunta assim da dança, e eu acho que o que o livro do Krenak traz, que é muito interessante, que é essa urgência do momento atual, e tem essas possibilidades de estar no mundo de uma maneira diferente. Mas eu acho que eu só fico assim pensando assim, né? Tipo, a dança fazer nascer de novo o que foi devastado. Eu acho que a gente a urgência ela ainda está aí muito, muito forte. Assim, acho que muitas coisas são muito irreversíveis e acho que fica o convite também para a fala da Maíra Miller no dia 1º de dezembro, que vai aprofundar dentro desse projeto, aprofundar mais nessas questões ambientais que o trabalho está lidando, que a gente precisa dessa, e acho que alguém também comentou isso, da possibilidade de colaboração e de resiliência e de transformação, mas é muito sério. Acho que e algumas coisas não, para renascer precisa de muitos movimentos, e acho que dançar é um deles, desses vários movimentos políticos que a gente pode fazer para lidar com o momento presente, e dançar é um deles muito importante, junto com outros movimentos e outras pessoas. Vou finalmente para a pergunta. Mas super importante, Cora, você trazer essa urgência e também trazer, né, para a palestra da Maíra, que vai ter na quarta-feira, dia 1º, às 17 horas, e a palestra que ela vai falar sobre terra, o lugar que ocupamos. Né? Então, essa urgência, né, que a Cora bem pontuou, vai ser refletida nesse momento também. E tem um lugar para se inscrever, né, mãe? Tá no link, tá na bio, né, do Instagram, as inscrições já estão abertas, já estão acontecendo. Bom, agora eu vou passar para a pergunta do Leandro. A dramaturgia da dança é uma obra aberta, viva? Pergunta. Ela se transforma? Tipo, daqui a 6 meses, 5 anos, ela pode ganhar uma nova roupagem, mas mantendo a essência e a concepção? Está escrito aqui embaixo também. Você quer falar, Norberto? Não, vai, Jussara, essa é sua. Depois eu quero falar uma coisa. Tá bom. Bom, adorei aí a pergunta, Leandro, obrigada. Sim, é uma obra aberta, é viva, ela se transforma, e a gente está falando da labilidade, da transitoriedade. Então, daqui 6 meses, daqui 5 anos, e daqui a semana que vem já, eu já estou assistindo esse trabalho já movida pela a escuta de vocês, pela provocação de vocês, porque qualquer retorno de vocês já é uma provocação para a própria obra, né? Então, eu estou em pleno processo, eu tenho certeza que o Norberto também, a equipe, assim, que o quanto que, quando tem essa primeira partilha, porque na verdade agora é a primeira partilha e uma partilha virtual, porque esse trabalho nós tivemos o interesse e o compromisso de não fazer uma videodança. Esse trabalho foi criado para o teatro, então nós fomos no Teatro Castro Mendes, com todas as medidas de segurança, né, só nós, a equipe, para filmar nesse tempo de 55 minutos que tem o trabalho, porque eu não queria fazer mais uma videodança, sendo que nessa pandemia, não tenho nada contra videodança, adoro, e fiz videodanças durante essa pandemia,
mas é porque esse trabalho ele foi pensado para palco, e como qualquer trabalho de palco também, a partilha com o público que começa esse processo de refinamento do trabalho, de lapidação, de incertezas. Como eu falei, um processo criativo é um processo de escolhas e um processo de incertezas, não no sentido de incertezas, tá frágil, tá assim, assado, mas a própria processualidade do trabalho revela a processualidade dos artistas que estão envolvidos, né? E isso também, você deu o exemplo de 5 anos, 6 meses, mas, por exemplo, o Corpo Sentado, que é o solo anterior, né, que nós fizemos, ele é uma recriação do Corpo Sentado que foi criado há 10 anos atrás. Então, depois de 10 anos, teve esse outro olhar, essa recriação. Então, na verdade, o processo, a dança é uma obra viva, sim, e esse pensamento da dramaturgia é justamente essa criação da realidade, né, que o Norberto colocou, e não de uma maneira de interpretar, né, mas de estar, né, esse corpo em relação em comunicação, ele está o tempo todo nessa relação viva com aqui e agora. Sí, para falar solamente que é verdade, nós hemos trabalhado assim, virtualmente, e como dramaturgo, digamos, o dramaturgista, estou bastante conforme com o trabalho. Não? Sim, acho que há essa coisa de, como objetivo de criar uma realidade, porque você não está nem contando alguma coisa que está acontecendo fora, nem está buscando a sociedade panfletariamente ou brechtianamente, ou como se quiser, mas está criando uma realidade com o público, aí, com esses corpos que vão estar nesse espaço, e essa vai ser uma realidade. E o espetáculo vai criar essa realidade, não está falando de nada, é uma performance, está falando do que está fazendo, está acontecendo aí, aqui agora. E dramaturgicamente aí estou contente. Como diretor, na direção, eu preciso desse contato, eu preciso dessa presença. Eu vejo o vídeo e estou pensando, poderíamos fazer isso, mas assim, na distância, é impossível para mim. Com a palavra, somente, comunicar com a palavra, assim, esse contato, estar no espaço juntos, e isso me está faltando. E agora, bom, esperemos poder fazer o espetáculo presencialmente e ter uns dias para poder trabalhar juntos e também essa transformação do espetáculo, também do ponto de vista da direção, dialogando mais que nada com Jussara neste momento, porque o trabalho de Christian eu acho impecável. E com Jussara e com Cora, porque aí vamos ter que trabalhar juntos, finalmente, no espaço, com a dança mesma. Aí, Leandro, a gente vai trabalhar já amanhã, tá vendo? Querendo já entrar no estúdio amanhã, Leandro. A próxima pergunta é um pouco interessante também, que seria interessante falarem sobre, da Maria Alice, desculpa, eu não falei. Seria interessante falarem sobre esse trabalho em família. Escapou um mãe aqui e daí veio a pergunta da família. Mas que eu acho que seria interessante, inclusive, acho que a gente nunca, não só falou, mas também do ponto de vista do Norberto, de entrar nesse ambiente para trabalhar com uma família que já é parte da família, depois de tanto tempo trabalhando junto desse jeito. Mas acho que pode ser interessante pensar. Vamos ver por onde a conversa vai. Essa é a próxima pergunta. Mas eu gostei dessa provocação, Cora, como que é o Norberto chegando aí, né, nesse contexto familiar. Olha, eu fiz um documentário sobre meus 50 anos de teatro, vocês lembram? Teatrante. Eu aí pedi para minha família em Campinas, em Barão Geraldo, para meus colegas, como pedi para outros colegas em Alemanha, em Itália, na Argentina, que trabalhei, uma pequena filmagem com o telefone. Basta. Aí, Jussara e Christian enviaram para mim essa filmagem
eu me emocionei muito, porque eles falam disso. Eles já falam aí, uns meses atrás, quando prepararam esse material, de que eu sou parte dessa família, como falam eles. Porque a família é um conceito muito amplo para os artistas, e não somente para os artistas, para as pessoas que tentam criar relações transcendentes, para as pessoas que tentam que a relação de trabalho não seja somente um uso de energia, de qualidades de um com o outro, fazemos a troca e se acabou, sino que sim é isso também, porque nós fazemos uma troca de nossas qualidades artísticas, mas também criamos uma relação humana transcendente. Isso para minha família é a família que tenho com eles. Por isso que a gente pode trabalhar também assim, virtualmente. Não tem problema. Como direção, sim, me falta a presença, mas em outro sentido não. Que bonito isso que você falou, né, Beto? Relações humanas transcendentes, né? Esse pensamento de família é muito lindo. E eu sinto isso, assim, porque quando o Norberto chegou, né, e é um contexto, sim, né, para quem não conhece o Salão do Movimento, né, tem o estúdio onde acontecem as aulas, aí depois atrás tem a casa, depois tem um espaço cênico, então é tudo ali uma casa, né, um estúdio casa. E o Christian Laszlo, que quem é o fotógrafo é o meu marido, que é o pai da Cora, que faz assistência coreográfica, que é o pai da Elis, que faz arte gráfica. Então, tem essa realidade de artistas mesmo, e isso foi acontecendo, Alice, que você sabe, né? A Alice acompanhou, chegou aqui no Salão do Movimento, né? E acompanhou a Cora criança, crescendo. Então, enfim, tem essa processualidade e de muita cumplicidade, né? Então, na verdade, eu acho que essa cumplicidade que existe numa família, e o Norberto com esse pensamento de família de relações humanas transcendentes, né? Essa cumplicidade já foi acontecendo, né? Então, o Norberto, ele brinca que ele faz parte da família, mas é uma brincadeira séria, a gente também, o Norberto faz parte da família, né? Então, essa cumplicidade, né, de poder falar, de poder escutar, de poder provocar, e muita confiança, né? Então, na verdade, o que nós reconhecemos aqui enquanto trabalho em família e com todos que chegam na equipe, né, o Book como figurinista, o Edu como na iluminação, todos que chegam, a gente preza por esse ambiente de relações cuidadosas, de cumplicidade e de confiança. Isso a gente toma esse cuidado. Eu vejo que cada um que está aqui tem esse cuidado enquanto equipe, enquanto família, né? Então, quer falar um pouquinho, Cora, também? Sim, a Andrea comentou definição de família atualizada com sucesso. Acho que é um pouco isso, assim, tem o nosso núcleo familiar sanguíneo, mas famílias são muito diversas, assim, e acho que nesses processos criativos a gente abre para essas possibilidades de como a gente pode trazer para o processo criativo vínculos de escuta e troca. Acho que você já falou super bem, mãe, agora. E acho que mesmo antes, assim, acho que tem essa troca de maneiras. E eu acho muito legal, o que eu tenho para acrescentar é essa oficialização dessas trocas, assim, porque mesmo antes de eu ser assistente coreográfica no Nada Pode Tudo, eu me lembro de assistir desde o Corpo Sentado primeiro, mas o Clarear-se, o Cá Entre Nós, e conversar. Então, eu acho que esse desejo de parceria no trabalho, assim, quando vai criar oficializado na ficha técnica, ele vem dessa troca de uma curiosidade por fazer junto e criar e solucionar, ou criar essa nova realidade da dramaturgia que o Norberto falou, de solucionar esses problemas que a gente cria junto, então acho que daí vem, então vamos fazer esse projeto junto, igual outros projetos
de vida que a gente vai levando juntos, assim, também acho que desse desejo de solucionar problemas e criar realidades juntos. Não, calma, agora eu me perdi um pouco com as perguntas. Aqui, 2 perguntas práticas, assim. Uma do Heitor, de até quando fica disponível, e só já comentou lá no chat, mas para ficar claro para todo mundo, até amanhã à noite, até meia-noite ou até às 8? Fica até amanhã meia-noite, então fica correndo a transmissão até amanhã meia-noite. E depois, Heitor, vai ter uma nova temporada, um novo momento do dia 2 de dezembro a 5 de dezembro, com transmissão contínua no portal Mood, tá? Aqui então podem procurar o portal Mood no canal do YouTube do portal Mood. Então, a partir de segunda-feira, a programação do Verdes e Ouvides vai acontecer pelo portal Mood. Até então está acontecendo aqui pelo canal do YouTube, né, o meu canal do YouTube. Então, no dia 29, que vai ter uma live, que nós vamos conversar sobre processo criativo, eu, Norberto, com a Thalita Bretas, que é diretora do portal Mood, então já vai ser no Instagram do portal Mood, e a transmissão do dia 2 de dezembro a 5 de dezembro. Mas e depois nós pretendemos, né, fazer apresentações também presenciais, né? Então, depois que acabar essa temporada, em dezembro, nós estamos nos preparando para apresentações presenciais. Que foi a pergunta da Ângela Dias, de se existe previsões para uma mostra ao vivo em futuro breve. Sim, aguardem mais informações. E só complementando, então, além do trabalho estar disponível, essa conversa também vai ficar disponível para quem assistir nesse final de semana. Então, convidem, mandem o link. Esse diálogo fica, né, disponível no meu canal de YouTube, tanto o diálogo também do sábado da estreia passada, que foi toda a equipe também está disponível. Então, se inscrevam lá no meu canal de YouTube, que todo esse material está sendo colocado lá. Agora chegou uma nova pergunta da Carol para você. Parabenizo a todos os criadores. Pergunto para a Jussara sobre a ação de brecar bruscamente, rolando no chão e nos giros. Poderia comentar sensações, técnicas, significados? Apoio ativo. Apoio ativo, Carol. Sem apoio ativo, eu não faria esse rolamento rápido, falando tecnicamente. Eu sei que quando eu falo apoio ativo, você sabe do que eu estou falando. Mas, então, explicando um pouco isso, essa relação ativa com o chão, né, para estar em deslocamento no chão com velocidade. Então, você empurra o chão, você faz um direcionamento para ter um deslocamento rápido. Falando tecnicamente disso, né? Mas toda essa relação, a sensação mesmo desse momento, né? Como você pode reparar, é um momento que o cenário ele está fechando, né? Então é um momento quase que de tentativa de fuga, né? Para um lado e para o outro, só que eu vou me rebatendo de um lado para o outro porque as telas estão ali com uma limitação espacial, né? Quando as telas vão fechando, os tratores vão ali chegando, né? Nesse fechamento mesmo. E vou entrar aqui um pouco como assistente coreográfica também, que acho que esses estados corporais, esses momentos corporais que tem tanta variação assim da qualidade de movimento mesmo, é um longo processo criativo assim que a gente vai aprofundando nos detalhes, assim. Então, desde esses primeiros vídeos que minha mãe comentou que ela mandava para o Norberto, mandava para mim para a gente ver, e daí tinha um colocar problemas mesmo. Mas e se rolar um pouco mais? E daí, eu, como assistente coreográfica, tento muito ver
quais são os detalhes que podem crescer, assim, a gente tem esse diálogo da técnica clausiana, então essa resposta apoio ativo é muito bom porque a gente tem essa mesma pesquisa de, então é apoio ativo de onde, como, quando que vai, daí precisa prestar mais atenção no peso, então é um processo longo, assim, e muito, muito detalhado de estudo do movimento, assim, e que a gente vai detalhar ainda mais quando a gente encontrar o Norberto ao vivo, pelo que ele está falando aqui das tarefas, mas a gente já fez bastante e foi particularmente desafiador fazer isso longe também, né? Eu também estava pelo Zoom, então como que olha o chão, como que vê apoio ativo, como que faz os rolamentos. Não. Olha, tem uma pergunta da Ângela sobre as oficinas de amanhã. Pelo que você pode só esclarecer isso? Sim, esse projeto, Ângela, foram oferecidas 7 oficinas gratuitas. Então, no final de semana passado já aconteceram 2, hoje aconteceu a terceira. Amanhã vai ser a 4ª oficina, né, que vai ser sobre técnica clausiana, o processo lúdico. E do dia 3 a 5 serão as outras 3 oficinas. Então, cada dia eu estou colocando uma temática que faz parte da temática como pesquisadora do corpo, da dança, e fundamentar essa pesquisa fundamentada na técnica clausiana. Então, todas as oficinas estão fundamentadas na técnica clausiana, só que colocando um tema específico. Hoje a temática foi improvisação. Na semana passada foi corpos em presença, corpos em conexão, nessa relação da tela. Na semana que vem vai ter um dia que é sobre esse trabalho de dança para crianças, né? Então, para educadores, quem trabalha com dança para criança. Outro que vai ser sobre o processo dos vetores, esse trabalho de direções ósseas da técnica clausiana. Então, vão ter várias temáticas, né? Sempre das 5 da tarde até as 7 da noite. E também está lá no site salãodomovimento.arte.br, tem lá todas as oficinas com formulário de inscrição, então dá para se inscrever, as inscrições estão abertas. Gente, mais alguma pergunta? Acho que a gente pode ir encerrando. Mas antes de fechar, eu gostaria muito de dedicar este dia, este trabalho, a Scheider Svel, que é morto 2 semanas atrás, um artista, como ele se definia, um artivista, que acho que tem todo a ver com este trabalho. É um que sempre contava uma nova história. Gostaria de citar a fala de Kresnik: a minha provocação sobre adiar o fim do mundo é exatamente sempre poder contar mais uma história. Se podemos fazer isso, estaremos adiando o fim. E a arte faz isso, reinventa a realidade contando sempre de novo uma história. Os artistas fazemos isso, e Krenak valoriza esse trabalho. E Scheider Svel era um homem que fazia isso, e a sua obra está presente na Bienal de São Paulo até o dia 5 de dezembro. Se pode assistir. Eu assisti a imagens daqui, de casa, porque não estou em São Paulo, mas gostaria muito de estar por aí. E acho que é importante lembrar essa pessoa, porque tem todo a ver com este trabalho que estamos fazendo. É parte dele. Ok? Isso. Nós temos... Obrigada, Norberto, super importante. Temos mais perguntas que vieram, na verdade, então a gente continua junto um pouquinho mais. A Daniela, que fez a audiodescrição desse trabalho, pergunta: para finalizar, Norberto, poderia falar da dramaturgia na audiodescrição, no trabalho feito com acessibilidade na dança?
dramaturgia é poder pensar na vida, poder falar da dramaturgia de autodescrição do trabalho feito com auxiliar na dança. Eu não fiz nenhum trabalho diretamente com isso, porque eu não tinha nenhuma relação com isso. Para mim foi uma linda surpresa também, porque eu não sabia que tínhamos essa possibilidade. Eu não estive na produção do trabalho. Eu acho que completa o trabalho, porque se estamos trabalhando de comunicação, de relação física, os corpos que dialogam, aí estou vendo uma pessoa que está com o seu corpo dialogando e criando, além das palavras, sentidos. E creio que nos provoca a pensar de qualquer modo, de outro modo, o que pensamos somente com palavras gastadas e muitas vezes inúteis. Não que eu não aprecie as palavras, porque sou escritor também e eu adoro as palavras, mas acho que precisamos completá-las com outros modos de comunicação. E a Jennifer aí me está ensinando a fazer isso. Obrigado, Jennifer. Obrigada, Jennifer, também, e obrigada, Daniela Forchetti, né, que fez uma audiodescrição lindamente, né, porque é uma audiodescrição sensível, dá para ver que é de uma pessoa que tem um trabalho sensível com o corpo, com a arte, e muitas pessoas elogiaram, além de nós aqui da equipe, lógico. Muitas pessoas assistiram por escolha, inclusive, né, por achar muito interessante assistir o trabalho com audiodescrição, então está disponível também no meu canal de YouTube. E eu recebi relatos, Daniela, de que pessoas assim, olha, muitas vezes, minha mãe às vezes foi assistir dança contemporânea e tem dificuldade de entender dança contemporânea, não que precisa entender, né, já que estamos falando de sensorialidades e sentidos, mas ao assistir com a audiodescrição teve uma relação de mais aproximação, justamente por conta da audiodescrição, né, que você foi desenvolvendo. Então é interessante isso também, né, essa relação dramatúrgica ao descrever o trabalho. Muito bom. Ótimo. E agora, mais uma pergunta do Marcelo Pessoa. Jussara, quando você dança, eu percebo que sua técnica está a serviço do trabalho criativo e expressivo. Você poderia falar um pouco dessa relação? Essa pergunta eu acho bastante delicada, Marcelo, porque a técnica, né, ela vem muito nesse pensamento de técnica a serviço, né, de o corpo, né, como se fosse uma coisa separada, né, então aqui naquele momento a técnica está a serviço da minha expressão, da minha arte. Eu não separo tanto assim, né, porque parece que fica separado. Eu encaro muito a técnica como um processo também de investigação. Então, esse trabalho técnico, ele vem muito como um encadeamento, né? É um trabalho que eu venho desenvolvendo há décadas, então é a maneira que está meu corpo hoje. Eu entro no estúdio sempre atualizando o corpo do dia, né? O que eu posso dançar nesse momento também, e não é pela coisa da falta, né? Porque eu sou uma mulher que tem 54 anos, e é muito comum na minha idade falar, nossa, mas que beleza, você dança ainda, porque na nossa cultura, nesse pensamento técnico mecanizado, com o corpo adestrado, esse pensamento de técnica como adestramento, as pessoas param de dançar lá com seus 30 anos. E com o dizer de que, não, meu corpo já não responde, como se o corpo não estivesse mais a serviço de, né? Então, eu não tenho esse pensamento de técnico, corpo a serviço de, na minha expressão, eu tenho esse pensamento do corpo na sua integralidade, com essa necessidade de fala, né? E essa fala minha, né, nas minhas escolhas, pelo meu percurso,
de formação é a fala a partir da dança. Então, esse trabalho técnico, especificamente, eu me dedico, né, à técnica clausviana, tem esse pensamento da técnica mais como processo, mais como investigação, e não esse fazer do adestramento, né, para um segundo momento me expressar. Então, não tem uma separação entre técnica e criação. Quando eu estou num trabalho técnico de sala de aula, eu já estou num processo de criação, de investigação, e vice-versa, né? Então, é tudo muito amalgamado, né? Ao falar aqui, né, ao falar de dança, nós já estamos num trabalho técnico mesmo, de reflexões, de que lugar é esse, que dança é essa, ao falar dramaturgia da dança, que dramaturgia é essa, sendo que é um termo que a gente também está entendendo nesse contexto da dança. Então, a técnica eu vejo como uma atualização, um reconhecimento do seu momento de necessidade de se expressar, qual é o corpo do dia, né? E isso vai um pouco na contramão desse pensamento da dança mais tradicional, que é que o bailarino tem que treinar até se machucar e parar de dançar. Então, eu penso que a dança, né, o que eu cuido, o que eu acredito, né, que essa dança com enfoque somático é você reconhecer qual que é o corpo do dia e desse corpo que quer dançar. Porque a gente só dança, não é porque a gente tem trabalho técnico que te possibilita dançar. A gente dança porque a gente quer dançar. A gente tem necessidade de dançar. E eu estou falando isso com muita ênfase, né, porque eu vejo que na dança muitas vezes fica tanta busca e tanto foco num trabalho técnico que as pessoas se dedicam anos e décadas com o trabalho técnico, mas não dançam, porque a dança você precisa se despojar desse caminho linear de habilidades, né? Então, o pensamento de técnica aqui não é um pensamento de acúmulo de habilidades, mas é um pensamento de labilidade, de transitoriedade. Que corpo é esse que dança hoje, que é diferente do corpo que dançava ontem e diferente do corpo de amanhã, essa processualidade. E nada é pela falta. Então, eu me sinto muito bem dançando agora, eu me sinto muito feliz de estar dançando agora, nesse momento, nessa dança que é assim agora, nesse corpo que se expressa desse jeito agora. Esse que é o meu pensamento de técnica. Ótimo. Muito bom te ouvir. Próxima pergunta, já vou trazer. Melissa traz uma pergunta. Ju, você acredita que a construção do movimento pelas diversidades de formas, chamando aqui de coreografia, sempre traz uma dramaturgia inconsciente? Aquela dramaturgia que se revela pela forma pura e simplesmente e não necessariamente pela intenção consciente de dar sentido ao movimento? Sim, sim, eu vejo nessa dramaturgia do corpo que tem, né, um sentido, o corpo é expressivo aqui na nossa fala, aqui nos nossos movimentos cotidianos, inclusive. Eu acredito que todo trabalho criativo tem uma grande carga de processos intuitivos, né? Então, por mais que eu trabalhe com a consciência do movimento, tem muitos processos inconscientes, lógico, né? Então, na verdade, são processos intuitivos que surgem aí no movimento. Então, tem já um processo dramatúrgico, lógico, mas essa dramaturgia mais ampla, né, como o Norberto bem colocou, né, como criar, estruturar sentidos através da ação, eu vejo uma dramaturgia mais ampla para lidar com os outros elementos de uma cena. Enquanto bailarina, antes de trabalhar com o Norberto, eu vi bastante uma transformação da minha dança ao trabalhar com o Norberto essas questões da dramaturgia.
porque até então, enquanto bailarina ou professora de dança, eu vejo que o foco ficava muito no movimento mesmo, o que eu falei de aprimoramento de movimento, de refinamento de movimento. E às vezes esse corpo, lógico, eu criei muitos trabalhos, eu dirigindo, outras pessoas da dança também dirigindo, e eu via, assim, antes de fazer de trabalhar em parceria com o Norberto, muito o corpo querendo dar conta de tudo, sabe? Então, as outras criações tinham uma relação hierarquizada, que era o corpo querendo dar conta de tudo, então vinha uma luz para poder vestir um pouco a cena, ou vem um figurino para vestir um pouco a bailarina. Então, com esse encontro com o Norberto, ao trabalhar a dramaturgia na cena, com esse trabalho dele de criar e estruturar sentidos, né, que ele chama de dançação, isso eu aprendi muito, assim, de ver o quanto que, enquanto criadores, enquanto artistas da dança, é limitante você pensar só no movimento. Então, por isso que na minha pesquisa eu fui diferenciando o que é estudo do movimento e o que é estado de dança. Então, na cena, na construção do corpo cênico, eu estou buscando estados de dança. Então, por mais que eu tenha todo um trabalho de estudo do movimento, sim, no meu chão de madeira, do salão do movimento, mas esse trabalho para estar na cena, ele tem uma processualidade a mais desse criar sentidos, de criar sensorialidades, de criar fabulações, né, que eu vejo que o movimento é mais uma das camadas dessas relações expressivas de um pensamento dramatúrgico mais ampliado na dança. Muito Se quiser bom. falar um pouquinho, né, Beto, fica à vontade, porque no fim as perguntas vieram e eu estou... Acho que tem um pouquinho tempo, acho que já está, mas eu acho que falaria um pouco de dançação, porque eu não penso para Jussara que interprete as coisas. Mas sim que tem uma dançação, assim, cada dança, cada momento de dança tem uma ação concreta, que tem um desenvolvimento que não é uma ideia representativa. É um tema que esse corpo está trabalhando, que dialogando com os outros elementos, dá sentidos amplos, abertos, mas dá sentidos. E esse corpo vai de um ponto A a um ponto B, e no meio acontece alguma coisa que transforma, e essa pessoa que começa no ponto A termina no ponto B com uma ação dançada que transforma. Essa sumada a outros elementos, a outros fragmentos de ações dançadas, fazem um relato. Relato a interno da dramaturgia, quando viene construída a interno do espetáculo. Mas antes, esse corpo está fabulando, porque há uma diferença entre fabulação e relato. No relato, estou contando alguma coisa que aconteceu. Na fabulação, estou vivenciando uma coisa que está acontecendo no corpo. E aí é onde queremos ficar. Essa é a dança que a mim interessa, a fabulação. Depois, no montagem dramaturgico, aparece um relato que se pode identificar nesse diálogo importante com o público. Não sei se isso se entende. Não, sim. Muito bom, muito bom. E agora a gente está se encaminhando para o final. Não sei se vocês dois têm últimas considerações, enquanto para a gente fechar. Eu tenho uma consideração aqui, Cora, que é para você, como você está na mediação, mas queria colocar uma importância, né, aqui da assistência coreográfica, porque a Cora, ela está fazendo esse papel de mediadora aqui, e ela faz muito esse papel de mediação entre eu e o Norberto também, né? Então é muito importante essa presença aqui nesse papel, porque na equipe, nesse dia a dia, né, da construção dos espetáculos,
A Cora tem esse papel de mediadora, não só entre eu e o Norberto, entre o Norberto e o Christian, entre eu e o Christian, entre o figurino. Então, ela tem esse olhar rede, né? Então, eu acho importante assim, colocar também nesse contexto, falando da dramaturgia na dança, né? A importância das suas ações também. Queria te agradecer. E agradecer ao Norberto, não tem, né, assim, o Norberto, eu sempre brinco, assim, que ele traz problemas e para solucionarmos, né, criativamente, e traz muita alegria, né, também, porque trabalhar com o Norberto é trabalhar sempre num ambiente muito positivo. Ele tem essa cara de bravo aí, mas ele sempre está propondo ambiências positivas de trabalho, né? Então, tiveram os momentos difíceis nesse contexto, de dizer, todo mundo exausto de Zoom, né? E a gente ter que se encontrar pela tela. Tiveram momentos difíceis de diferença de fusos horários, né? De 5 horas de diferença, a gente ter que encontrar horários em comum, tiveram dificuldades de conexão, quando a gente quer falar, quer atuar, a conexão não quer. Então, assim, nós tivemos momentos tão delicados e que o Norberto sempre está numa ambiência positiva de estar proporcionando trocas, né? Trocas positivas, trocas inventivas, e trocas criativas. Então, quero te agradecer também, Norberto. Isso não aconteceria se não tivesse uma relação tão positiva também com vocês que acordam isso. É natural que assim seja também para mim. Essa alegria de trabalhar juntos nessa família, criando coisas nas que eu acredito, porque acho que a gente faz coisas positivas e lindas, e que condivide isso com pessoas que acho que recebem isso também com amor. Isso dá muita felicidade para fazer, muita completude para fazer nosso trabalho. Obrigado a vocês. Ah, que bom. E eu gostaria de falar também, antes de fechar, sobre o trabalho do Christian Lazo, né, que a gente falou tanto dramaturgia na dança, né, e o quanto que essas imagens, né, elas estão muito, né, presentes em todas essas redes, né, todas essas ações, todas essas criações de sentidos, né, a partir das fotos do Christian Lazo, a partir das sonoridades que ele traz, porque a trilha sonora também ele que pesquisa. Então, o quanto que essas dramaturgias elas vão sendo, né, elaboradas e criadas, né, assim como o Norberto bem colocou, nessa escuta, né? Então, eu queria um agradecimento especial aqui para o Christian também e toda a equipe, gente. Então, senão... Obrigada. Eu também agradeço muito vocês dois, acho que eu aprendo muito com vocês em todos esses processos. Para mim é uma honra e uma alegria estar nesse ambiente de troca mesmo, acho que agradeço muito a confiança, porque acho que essa pergunta da família e de chegar, eu também acho que chego num outro momento da minha vida artística com vocês abraçam e tem muita escuta, que eu sou muito grata por isso, assim, de ter essa confiança mesmo. Acho que também queria muito agradecer a Jennifer, que ficou com a gente há 1h30. Muito obrigada. Uma super tradução. Gente, uma grande alegria, assim, fazer parte dessa equipe, dessa conversa. Convidem as pessoas para verem a dança, para verem a conversa e escrevam. O chat acaba agora, mas escrevam para a gente depois. A gente está sempre aberto para essas trocas de percepções do trabalho e que é isso. A gente cria também para esse momento de troca, como o Norberto falou várias vezes, esse encontro de presenças que minha mãe falou, assim, essa troca com vocês. Então, muito bom estar
até agora, nessa conversa, com tantas perguntas e observações. E se alguém ficou com vontade de alguma pergunta ainda, porque o tempo esgotou, nós, na segunda-feira, às 8 horas da noite, no Instagram do Portal Mood, nós estaremos, eu e o Norberto, e a Jennifer também como intérprete, nós estaremos dialogando um pouco mais sobre o processo, tá bom? Então, beijos e muito obrigada. Boa noite. Muito obrigada. Obrigada.